Boa noite, tudo bem? Estamos entrando novamente aqui, o sinal não está colaborando com a nossa live de hoje, toda quinta-feira, às 19h30, aqui direto do Espaço Devi. E hoje nós estamos aqui com umas presenças especiais, aqui da minha amiga Kátia. Olá! E da sua pet favorita aqui. Para ilustrar e também para representar os pets, já que o nosso assunto é sobre como cuidar melhor da saúde, do bem-estar dos animais através dos florais quânticos. E a doutora Cláudia, que vem para discorrer sobre esse assunto, já é uma especialista nas terapias para cães. Obrigada, Camila, pela presença. Obrigada, Ivana. Desculpem o transtorno. Praticamente um ser humaninho. Cláudia, agora está aparecendo a imagem, ó. Está aparecendo a imagem e ela não tá falando. Isso é Camila. Boa noite. Tu consegue me ouvir, Fátima? Tava travando antes, eu não tava conseguindo te ouvir. Agora eu estou te ouvindo muito bem, porém a tua imagem está trocada e eu estou enxergando, parece um objeto de decoração. Não estou te vendo, tua câmera não está invertida? Não era para estar, mas é porque eu não tô vendo a imagem que tá aparecendo. Eu tô tentando ver se ela... Lemos também, boa noite a todos. Obrigada pela presença aí e também muito obrigada pela compreensão. Quem está mexendo com lives e com vídeos nesse momento sabe que nós temos sempre um empecilho aí do sinal, né? Agora sim, Cláudia. Tá me vendo? Eu não vejo, mas se tu tá me vendo, tá bom. Tô te vendo muito bem. Então tá bom. Deixa eu organizar aqui. Tu sabe que temos uma presença especial hoje aqui? Parece mais perto com ela, cara. Hein? Eu vi antes, tem uma moça muito bonita aí. Ai, que linda! Olá! Oi, que linda! Como é que é o nome dela? Olha o que a minha amiga Kátia... A Rolinha Cristina. Nós estamos com distanciamento aqui. A Pet aqui representando a sua raça, né? Sim. E para trazer uma figura bonita aqui, uma imagem linda para ti, Cláudia, em tua homenagem, tá, veterinária? Ai, gratidão, com certeza, muito linda mesmo. Estou muito honrada com essa presença. Que legal. E eu estava vendo aqui Ivana, nossas amigas, obrigada pela presença. Então, o assunto que nós prometemos de estar discorrendo hoje é sobre a saúde e o bem-estar dos pets, né, através das terapias, mais terapias, que como eu sei que a Cláudia já utiliza na sua prática. Sim. E as nossas clientes têm muita curiosidade, Cláudia, sobre o uso dos florais quânticos, né? Sim. Que é uma área extremamente
atenção. Eu disse para as gurias que podem colocar perguntas e interagir também. Mas olha só, olha que bonita, como ela pode ficar tão parada assim. Ah, ela é praticamente um ser humano. Ela olha televisão, ela gosta de olhar filminho, ela senta no sofá, ela tem uma poltrona só dela. Na realidade, eu sou Kátia, essa é a minha Cristina, uma senhorinha de 13 anos de idade. Nem parece. Que não pode ver uma bola de futebol, ela esquece que ela tá com artrose, que ela é cardíaca, né, filha? Quando aparece uma bola, ela sai voando. Eu, na realidade, tem moral para isso também. É uma pessoa bastante ativa. Eu tenho mais 3 pets, né? E todos eles, com a exceção de um deles, que tem medo de gente, porque sofreu violência, tentaram matar ele por esganadura. Então ele tem muito medo, né? E eu me interessei particularmente pelos florais, porque justamente eu quero ministrar para os meus cães esse tipo de tratamento, que é muito mais natural, bem menos evasivo e mais prático, né? Porque a gente pode colocar na água e todos bebem e fica tudo certo. A Lalinha particularmente, ela foi... Desculpa te interromper, só aproveitando já que tu falou sobre isso. Isso é uma coisa que a gente geralmente não indica, tá? Colocar na água. Porque assim, ó, colocar direto não vai rolar, nenhum deles gosta. Mas por que a gente não indica colocar na água? Porque uma que tu não sabe quem tomou e quem não tomou. Uhum. E, por exemplo, assim, esse teu que tem bastante medo, tá? Bom, já comecei falando, né? Já te interrompi. Esse que tem bastante medo, Cláudia, por exemplo, tu poderia... Todo espaço o espaço é todo teu agora e das nossas não é telespectadoras aqui, das seguidoras que estão aqui interagindo, tá? Toda dica aqui é muito válida. Ai, gratidão. Tu podes dar para ele, por exemplo, tá? Um dos quânticos, já que é o objetivo hoje, tu poderias dar Traumavit para ele. Um exemplo, porque ele sofreu um trauma e ele ficou com isso gravado, e por isso ele tem muito medo, tá? Por exemplo, só que os dons, tu não precisa dar para todos, porque cada um tem a sua particularidade, então cada um vai ter que tomar o seu floral. Entendi. Entende? E daí na língua, tu faz gotinhas na língua, como humano. A gente tem algumas opções, tá? Ou a gente pode colocar numa seringa e misturar e colocar um pouquinho de água, porque o volume é muito pequeno, né? E aí sim, sem agulha, colocar na boca, tá? Ou então a gente pode colocar numa porçãozinha de fruta, por exemplo. Entendi. Porque eu sempre indico, eu como veterinária, eu indico que eles comam frutas, né? Sim. Então a gente pode colocar... Eles comem. a gente, por exemplo, pode pingar numa porçãozinha de fruta e oferecer. Isso às vezes se torna mais fácil do que tu ter que manipulá-los para fazer. Ou então, como a gente sabe, os quânticos têm a versão em gel também. Sim. Alguns têm a versão em gel também. Também pode ser usado. Só que a versão em gel eu vou colocar ou na parte interna da orelha, e daí eu vou colocar uma gota ali do gel e esfregar por 20 segundos na parte interna da orelha. Ou então, por exemplo, na barriguinha ou na parte interna da coxa, onde não tem pelo. Se é um animal que tem muito pelo, daí nessa região daí já não dá. Mas se é um animal que não tem muito pelo, que geralmente nessa região eles não têm muito pelo. Tá? Então são algumas opções que a gente tem. Senão a gente dá em gotas mesmo. Certo. E tem uma cliente aqui dizendo, ó, que ela colocou o Visualis, por exemplo, na palma da mão e deu para a cachorrinha lamber. Ó, eu nunca tinha imaginado isso. Eu uso muito floral e indico até, mas não sabia disso. Olha que curiosidade. É que como ele é docinho, geralmente eles aceitam bem. Não é uma coisa tão difícil. A gente indica também, pode colocar numa colherinha. Eu nunca indico dar direto na boca, do frasquinho, pingar direto na boca. Porque dá mais chance de contaminação do frasco.
tá? Então a gente pode também pingar, por exemplo, numa colherinha, mas de preferência uma colherinha de plástico ou de madeira, não de metal, tá? Ah, sim, esse aí também é uma dica para nós, para humanos, que se utiliza a É colherinha, por né? causa, do alumínio, né? Então a gente não indica, tá? Tem alguém E aqui, também Cláudia, que está com as orelhas em pé te ouvindo, ó. Tá prestando atenção em tudo. para esse rapazinho com medo, tu também poderias dar, talvez, algo para função renal. Por quê? Porque o medo é um sentimento, de acordo com a medicina chinesa, daí esse conhecimento eu trago da acupuntura, da medicina chinesa que eu também trabalho, né? De acordo com a medicina chinesa, o órgão responsável pelo medo são os rins. Então também seria interessante tu trabalhar os rins dele, entendeu? Que interessante Ou o isso. filter, ou o renal detox para desintoxicar os rins e limpar a energia, né? É, ele Tá, tem então muito seria um trauma. medo e até ele se torna um cachorro brabo na cerca, né? É, as pessoas que passam na rua acham ele bonitinho e tudo mais e querem botar a mão, ele morde mesmo, valendo. Agora, a partir do momento que a pessoa é convidada a entrar na minha casa, no meu jardim, ele se esconde, desaparece e ele só vai no meu colo, só chega perto de mim. Então ele é muito medroso, traumatizado mesmo, né? Imagina, o bichinho tentaram matar ele por esganadura. Então ele nem Sim. late direito, ele parece um idoso com tosse. E aí as pessoas acham bonitinho e vão na cerca tentar fazer carinho, só que ele morde, ele se torna violento. Mas é só na cerca para defender o território dele. Daí por isso que eu acho que de repente, se tu trabalhasse inicialmente, eu te indicaria isso, né? Um Traumavit para esse trauma dele, e ou um renal detox, ou um filter, né? Um filtralis. Eu É, e aí, troco ao o mesmo filtro junto com tempo, o eu rim. tenho essa senhorinha aqui de 13 anos, eu tenho o Candinho José, que é esse que tem medo, que tem 4 anos, eu tenho a Pituca Maria, que tem 6 anos, que é maravilhosa, e tenho o Tombalata Baby, que tem só 7 meses, que é mega agitado, mega terrorista, faz buraco, ele faz tudo que os outros 3 não fazem e nunca fizeram. Esse eu acho que eu vou dar um calmantezinho para ele. Então, mais. O qual, Calmales, Cláudia? Poderia Eu, dar. sabe que Mas, na eu, verdade, assim, ó, como ele é filhote, ele tem muita energia. Então, não adianta tu querer tirar de um filhote a vitalidade natural dele, entende? Então, eu falei do Calmales, mas, na verdade, assim, tu poderias dar e não tem efeito nenhum, porque é natural dele isso, né? Não necessariamente que isso vá surtir um efeito, porque ele é um filhote, ele tem vida, ele tem vitalidade, ele está cheio de energia, ele precisa gastar. Então, muitas vezes é uma questão de manejo, dar mais exercício para ele, de fazer ele gastar mais energia, de repente. sabe que eu não conheço quase nada, não tenho, eu disse, eu não sei lidar com animaizinhos, eu sou bem avessa, assim, eu não sou acostumada. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho no meu pátio, eu tenho muitas plantas, muitas pedras, mas animais eu não tenho, não tiro esse tempo, não despertei ainda para ter esse Sim. cuidado. Aí eu cheguei antes, Cláudia, ela disse, para deixar ele ficar calminho, eu lembrei do Passiflower, porque é a informação da Passiflora, né? Aí eu disse, vamos abrir um para ela. Daí não sei, mal não faz, né? Essa senhora, essa jovem senhora aí, ela não precisaria, né? Ela já está na idade de ser mais calminha mesmo. Ela já não Não, Mas precisa. aí a Kátia leva o Passiflower para os outros dela, que ela me disse que tem uns agitadinhos. Aí eu já vou dar esse Passiflower para ela levar. é uma senhora simpática, olha isso.
Ela poderia usar um cardinalis para ajudar na. Ela poderia usar um cardinalis para ajudar no sistema cardíaco dela, né? Que você acha que ela tem probleminha cardíaco. Ela é cardíaca, ela está tomando medicação conforme determinação veterinária, né, do médico, para o coração. É diário essa medicação até o final. Porque geralmente o que acontece, né? Quando o coração começa a apresentar problemas, a gente entra com a medicação. A gente entra com a medicação para controlar, mas o cardinalis vai ajudar, porque para o coração não tem algo que cure, entende? Quando o coração começa a apresentar problemas, a gente não consegue mais curar o coração, a gente tem controle. Então, se a gente entra também com cardinalis, ajuda a essa medicação. Tu não vai tirar a medicação, vai continuar usando a medicação que a veterinária indicou, mas a gente associa para dar mais uma força para esse coração, para ela poder viver mais tempo ainda tranquila, né? Ei, eu vou viver muitos anos, titia. E o que mais que ela tem, Kátia? Tu falou que é coração, o que mais? Não, ela tem hoje problemas cardíacos, né? Ela tá começando a desenvolver uma artrose, que é natural da idade, e ela tá começando levemente com catarata também, que é tudo decorrente da idade. Tu pode entrar com visuais para ela também. Ela vai com frequência ao veterinário, tá com as vacinas todas em dia. É uma pessoinha muito bem cuidada. Agora tu vai falar com o teu veterinário. Cláudia. Tá travando, né? Para mim estava travando um pouco, eu não estava ouvindo o que vocês estavam falando. Sobre o... Desculpa. É que a Kátia tem um compromisso agora e ela vai se retirar com a nossa convidada aqui. Muito obrigada. Ela adora a câmera lá para fazer foto, é uma pessoa né? Eu vou pegar com a Fátima as orientações. A gente agradece muito o esclarecimento que tu deu sobre o meu filho Candinho José, que é muito medroso. Eu não sabia dessa questão voltada, como tu explicou, aos rins, é isso? A questão do medo e tal. Essa ligação eu não sabia. Então, a gente esclarece, a gente sempre gosta de ser esclarecida. Porque ser mãe de pet exige tantos cuidados quanto quando se tem um filho humano. Só que eles são os nossos humanos. Olha, como se comporta esse tempo todo. Aqui, olha aí, ó, é uma lady. Tá, eu te agradeço muito, peço desculpas porque eu tenho um outro compromisso agendado. E a gente vai certamente conversar com a Fátima, pegar as orientações dos florais. Né? A mamãe prefere um tratamento mais natural, né, minha filha? E certamente a gente vai dar um feedback. No direct também. Como? Qualquer dúvida pode me chamar no direct também. Certo, certo. A gente vai dar um feedback aí para vocês de cada um deles, tá bom? Tá bom. Muito obrigada a todo mundo. A gente pede licença. E no próximo momento, né, filha, a gente participa de novo. Tchau. Tchau, gurias. Tchau. Tchau, querida. Lindona. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Muito obrigada, minha amiga. Beijo. Agradecimento aí especial à participação da Kátia, que é muito disponível sempre, tá envolvidíssima. Quem conhece aqui em Santa Cruz a Kátia sabe que ela tá sempre carregando para cima e para baixo com os pets. Aí eu disse para ela, vamos lá fazer uma participação, então. Beijo. Cláudia, tem perguntas aqui, eu posso te perguntar? Tá, claro, vamos a elas. As gurias estão dizendo que está travando, e realmente, Adri, a Joyce Silva, a Ivana, o que está acontecendo é o sinal, isso não depende da gente, né?
A Ivana perguntou aqui, ó. O meu tem muito medo de trovões e perde os comandos. Pegá-lo é mordida na certa. Ele quer sempre fugir, não se esconde e tem 8 anos. Tá. Então, tu escutou, Cláudia? Sim, sim, escutei. Eu estou só pensando o que mais a gente poderia incluir nisso, né? A Esse é o gente da pode. Ivana, né? Da Ivana que tá aqui, perguntou aqui agora. A gente pode também, assim, ó, no caso, também poderia entrar com o Traumavid, né? Isso aí não teria problema, mas aí eu teria que descobrir se nessa história tem algum trauma, tá? Eu Uhum. teria que perguntar, precisaria saber um pouco mais, né? Para ver se enquadraria ou não, né? Seria um caso ou não de Traumavid. Não é só porque tem medo que sempre tem. A gente sabe que basta ter nascido que já temos um trauma, né? Como diz a doutora Rosângela, Como diz quando a a doutora gente. Rosângela, nós trazemos traumas de vidas passadas já, né? De ancestralidade. Então, Assim. e no caso deles também, isso também poderia, a gente também poderia pensar dessa forma, tá? Mas para a gente daqui um pouco poder resolver melhor ou poder atingir melhor esse animal, com certeza eu trabalharia os rins dele. Tá? Qual? Os rins, eu trabalharia os rins dele com renal Um, detox, né? sim, para desintoxicar. É, e como ele fica muito bravo, ele tem também essa questão de ter um pouco de raiva, assim, né? Fica meio fora de controle. Eu também poderia pensar em associar algo para o fígado, porque pela medicina chinesa, né? Novamente associando com essa outra bagagem, o sentimento de raiva está relacionado com o fígado. Então, eu também Uhum. pensaria em trabalhar algo por aí. Entendi. Os dois detox de fígado e De fígado e de de, rins. de rins. Uhum. É. Ó, E aí eu precisaria ter mais informações, assim, saber o que mais, como é que ele é no resto, né, no geral, para ver se ele tem mais medos de outras coisas. Talvez poderia também pensar em associar uma fórmula floral com os outros sistemas, né? Que sim, nem o Saint-Germain, ou então de Bach, né? Algo assim também, tá? fazer uma Para suprir. associação. Eu Aham. geralmente trabalho dessa forma, eu associo tudo, sabe? Eu vou juntando tudo que eu sei, vou misturando E tu tudo. também trabalha até com acupuntura, né? Com Sim, agulhinhas, né? bastante. É, na verdade, o que eu mais faço hoje é o trabalho com acupuntura. E aí os florais eu associo nos meus atendimentos. Sim. Ainda mais que nos florais a gente tem essa oportunidade aí de também estar fazendo essa relação com a medicina chinesa, né? Sim. E Cláudia, como é que é? Outro dia eu estava conversando ainda com uma cliente, eu não entendo muito assim de cachorros, até gato já tive, mas cachorro, meus filhos que são muito ligados. E qual é a questão assim emocional que eu escuto bastante as gurias falarem agora aqui? Eu tô tomando tal coisa e tô dando pro meu cachorro também. A questão assim de relação com o dono vai pegando, assim, digamos, vai captando alguma coisa, fica na mesma energia ali do que o dono, isso Isso é fato. Na verdade, assim, não são só os cães, os gatos também, né? Tu disseste que já teve gatos, então os gatos também têm essa mesma função, digamos assim, né? Eles vêm para nós numa função de nos ajudar, tá? Nos auxiliar com essa demanda energética que a gente carrega, que é muito grande. Como a gente, nós seres humanos, não sabemos direito lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente acaba adoecendo. E a gente sempre sobrecarrega o nosso campo energético. E eles vêm junto
ao nosso lado, quanto mais próximos, mais eles fazem esse trabalho de nos ajudar a limpar, de nos ajudar a equilibrar o nosso campo energético. Então, é por isso que muitas vezes o tutor tem câncer, o animal tem câncer. O tutor tem rinite, o animal tem rinite. O tutor tem problema de coluna, o animal tem problema de coluna. Porque ele entra na mesma frequência. Tá? Ele vai entrar em sintonia, porque ele está tentando auxiliar esse tutor, ele está tentando ajudar essa pessoa a dividir o peso, dividir a carga. Dividir o peso, sim. Para esse ser humano não fique tão difícil, então ele absorve. Ele fica com aquilo para ele, entende? E ele adoece também, porque essa carga para ele também é excessiva. Então ele também acaba adoecendo. Sim. Então eu vejo muitas vezes, assim, a grande maioria, sempre que eu atendo, estou iniciando um tratamento, eu vou indo até descobrir se o tutor também não tem o mesmo problema ou um problema muito parecido com o que o animal está apresentando. E geralmente tem. Raras vezes não tem. Então eles fazem esse trabalho de doação. É claro, e é justamente também esse é o papel, né, principal dessa conexão de a gente ter o animalzinho por perto, ou também as plantas, né, as pedras, que são seres elementais que a gente não vive sem, que eles estão para os animais, assim como os animais estão para os humanos, né? E então, assim, é essa cadeia que a gente tem aí, precisamos dessa cascata aí de energias, né? É verdade. E por isso que quando o tutor se trata também, acaba entrando no tratamento, o animal melhora mais rápido. Porque aí o tutor está limpando também o campo energético que estava criando esse problema, essa doença, né? E esse é um dos motivos pelos quais, geralmente, eu, quando indico os quânticos, eu indico, por exemplo, um em gotas e outro em gel. Se eu vou indicar duas formulações, por exemplo, né? Porque quando está em gel, o tutor, como ele está passando no animal, ele está se tratando também de uma certa forma. Ah, sim, porque passa com a mão e a gente precisa do gel nas terminações nervosas, ali nas maiores circulações, né? E na mão não deixa de ser. Claro, a gente sabe que o ideal é passar no pulso, mas aquela pessoa que Não deixa de tendo problema também, ela faz parte do tratamento. Porque se ela só dá em gotas, ela não participa. Ela só está dando. Aí é o animal que tem problema. Muitas vezes ela acha que é algo. Sim. Então, Ô, Cláudia. Assim ela faz parte. Oi. Cláudia, eu tô assim, ó, a tua imagem tá muito ruim para mim, tá? Eu não consigo identificar o teu rosto e também tá o sinal só caindo. Eu não sei se tá assim para as gurias também. Aí a Adriana e a Ivana pode nos dizer como é que tá dando para assistir bem, para ouvir agora. Às vezes trava para mim. Mas como eu não tô vendo a minha imagem, eu não sei como é que ela tá, na verdade. Mas não é a tua luz, Cláudia? Eu tô achando a tua luz muito apagadinha, não seria? Não, porque eu botei uma luz direto aqui para mim. Bom, que incrível. É que a gente, nessas lives, a gente tem que contar com a sorte do sinal. bom sinal. A minha, às vezes... Também eu sei que tem pet. A Ivana está me dizendo aqui que às vezes está travando, mas está dando para ouvir, Ivana? Então, Cláudia, continuamos, porque tu tem muito assunto aí para colaborar com a gente aqui, porque, de fato, eu sei que é um assunto muito novo para mim e para muitas gurias aqui, muitos donos de cães e de gatos. E então, tu trabalha com animais de pequeno porte, é isso? Isso. Só cães e gatos, basicamente. Uhum.
Mas, assim, para dar uma ideia, né, para facilitar para o pessoal que está assistindo, em termos de dosagem, né? Se a gente vai indicar, por exemplo, em gotas, eu Tá. geralmente indico de 7, dependendo do tamanho do animal, né? Se é um animal muito pequenininho, pode ser até 5 gotas, tá? Um pouquinho assim. E se é um animal maior, de 7 a 10 gotas. Aí, dependendo do caso, né, a gente vai entrar 2 vezes ao dia ou mais vezes, dependendo de cada caso. Tá. Que nem em humanos, né? Mesma coisa que a gente Mesma fosse para coisa? nós, assim. Tá. Só a dosagem que muda um pouquinho, a frequência, né, de vezes, quantas vezes, também vai variar, também vai depender do caso. Para mim, agora tá travando bastante. Agora não tô te vendo, nem te ouvindo. Incrível. A minha imagem eu vejo bem e eu vejo bem mal a tua, mas eu te ouço. Pode continuar falando, porque a Ivana me disse que está dando para ouvir. Então tá bom. Continua. Tá? Então, assim, só esse é um cuidado, assim, né, que a gente tem que ter um pouquinho essa questão da dose, tá? E se for em gel, daí é a mesma coisa, vai ser uma gotinha do gel, que, como eu disse antes, a gente vai passar na face interna da orelha ou por dentro da coxinha, né? Que isso também pode ser usado. Uhum. A gente pode E usar. Oi? não, como tá travando bastante, eu fico sem a tua fala completa, sabe? Com relação, assim, os casos que tu mais atende, os casos que tu mais tem atendido, assim, é questão de saúde dos órgãos mesmo, ou essa questão, assim, do cachorro estressado, porque do estresse, por causa porque eles também ficam estressados, né, com esse mundo aí que a gente vive de poluição sonora ou o ritmo mesmo dos humanos que estão ficando perto. Como é que mais tu atende assim, Cláudio? O que mais tem de probleminha no cão, por Olha, exemplo? como eu trabalho muito com acupuntura, o que eu mais atendo são animais que realmente têm algum problema, principalmente com dor, ou então com um problema para caminhar, não está conseguindo caminhar, tem alguma sequela, algum problema de coluna que travou tudo, que daí o animal não mexe nada. Então, tenho vários casos, a maioria dos casos são assim. E eles melhoram muito com a acupuntura, ainda mais quando eu associo com os florais. Mas eu tenho notado que agora, com essa função da pandemia, das pessoas terem ficado mais em casa, muitos animais estão mais estressados, porque Ó, eles estavam acostumados a ficar mais tempo sozinhos, né? Ou menos tempo com o tutor. E agora as pessoas não saem mais de casa, então eles não aguentam mais as pessoas dentro de casa. Tem quer dizer alguns que animais que estão estressados. então isso está dizendo que os animais também são como nós humanos, que precisamos do nosso silêncio, do nosso Sim. período assim de mais reclusão e para poder se harmonizar, né? Sim, esse tempo, eu entendo assim, né? Esse tempo que a gente sai de casa e vai trabalhar fora de casa, é o tempo que eles têm para se harmonizar, porque eles vão ficar tranquilos, né? Que eles vão ficar sozinhos, ou se tem mais cães, eles vão ficar só entre eles, né? Que não tem a presença do ser humano em casa. E como agora, com essa função da pandemia, mudou muito a rotina, que as pessoas ficam muito tempo em casa, eles ficam mais estressados, ainda mais que mudou toda a rotina deles também. Então, também ficaram muito perdidos com isso. Então, muitas vezes tem animais que agora estão mais agitados, estão mais estressados, começa às vezes até a ter mais problemas de estômago por causa disso. Isso também eu tenho visto mais. Mas com certeza, o maior número de casos que eu tenho são problemas de coluna, a grande maioria. E isso não só Uhum. agora na E pandemia, me isso diz uma sempre foi. coisa, assim, ó, cachorro tem resfriado, como é que tu identifica uma gripe, o resfriado e como tratar? Então, eles têm uma gripe que é própria deles, dos cães, que é a tosse dos canis, que a gente chama, tá?
isso é diferente do nosso resfriado, da nossa gripe, tá? Mas, por exemplo, tem alguns animais que também têm algo parecido com a nossa rinite, que quando esfria eles espirram um pouco, mas isso não chega a ser uma gripe nem um resfriado. É só uma alteração de temperatura que gera esses espirros. Se for algo leve, só tem espirros e não tiver mais sintomas, o animal não tem febre, né? Não tem secreção nasal, não está saindo ranho nem nada assim, ok. Não há nenhuma necessidade de fazer muita coisa, a menos que o tutor queira, né? A gente pode entrar com respiro, algo assim. Mas se não, se tem um envolvimento maior, se tem secreção nasal, se o animal tem febre, aí tem que entrar com a medicação, digamos, a medicação normal, né? A medicação Alopática. Assim, alopática. Aí eu associo, eu entro com a medicação alopática, porque aquele animal está precisando, né? Ele está com febre, está com uma infecção, porque está com uma secreção purulenta. Estou vendo que tem uma cor, né? A secreção dele não é clarinha, tem alguma cor ali. Então, aí eu entro com a medicação alopática, mas também entro com os florais, também entro com os quânticos para ajudar esse sistema que está afetado. A gente sempre vai associando. Aí tu usa bastante a linha para dizer, as pessoas ainda não estão perguntando, mas perguntam para mim, e tu podia dar uma ilustrada com relação aos frequenciais quânticos, né? Como é que eles agem nessa energia, e também sobre a linha Biofactor, que é a linha da informação saudável para o órgão. Por isso que a importância de fazer essa combinação junto com algum que venha lá da alopatia, né? Porque ele vai, ali ele vai estar, como a doutora Rosângela diz, dando resolutividade para o tratamento. É isso, Cláudia? Isso. Por isso que eu tento associar, porque, por exemplo, ele precisa, que nesse caso, né, de uma gripe, assim, uma infecção respiratória, ele vai precisar, por exemplo, de um antibiótico que eu não vou deixar de dar para ele, porque ele tá mal, né, tá com febre, enfim, mas eu posso entrar também com um Respirium, por exemplo, né, para ele poder ter essa informação de um órgão saudável. Ele vai melhorar muito mais rápido do que se eu entrar só com os medicamentos alopáticos. Mas eu não deixo de dar os alopáticos quando eu vejo que é necessário. Tá? Eu associo. Eu faço bem essa medicina integrativa. Eu não tento só ficar com os florais, né? Porque tem casos que a gente não pode esperar muito, o animal pode piorar muito. Então a gente entra igual. Os florais... Pode falar. Dentro da linha dos biofatores, tem vários, né? É que daí depende muito de cada caso, de qual órgão que está mais afetado. Por exemplo, se no caso ali que nem a nossa ilustre visita, cachorrinha que estava ali participando antes, né? Está começando com uma catarata, pode entrar com visuais, porque vai ajudar a informação, né? Dos olhos, né? Do cristalino saudável. De um cristalino saudável, a gente pode entrar. E o Brisium também, não sei se é o caso, que para humanos a gente faz essa associação, né? Também. Então a gente pode associar e ela vai tender a demorar mais, porque dentro de medicamentos, nesse exemplo da catarata, tá? Não tem muito o que se fazer, tá? Porque assim, tem os colírios que existem, tem um colírio só, e ele não tem assim um controle, ele ajuda a retardar o aparecimento, tipo, ele vai fazer com que não evolua tão rápido, né? Com que a catarata não amadureça tão rápido, mas a gente não tem muito mais o que fazer. Então, realmente, assim, digamos que a melhor opção é entrar com os quânticos para dar mais força, para dar esse apoio. Sim, eu como uso muito quânticos, eu não uso nada mais, né? Só quânticos. E eu descobri aqui uma cliente, não sei se a Ju tá aí, a Juliana Betcher, ela, assim, a nossa
paciente, assim, cliente que é bem caprichosa com o cachorro. Ela foi para Florianópolis, na praia, e ela consultou o veterinário lá. E lá, como está muito mais a medicina dos florais quânticos, muito divulgada há muito tempo, e tu sabe como é que é a ilha lá de Santa Catarina, eles estão salvando o mundo, né, Cláudia? É muita coisa natural, assim, as pessoas estão muito adeptas das terapias também. E lá indicaram para ela o Visualis, porque a cachorrinha dela tá cega. E diz que não tem mais como fazer nenhum tratamento. Eu não sabia que era assim. Depois que está com essa cegueira, ele diz que não tem mais volta. Mas o que o Visualis pode fazer? Pode levar essa informação saudável e ela pode melhorar gradativamente e enxergar um pouco. Para quem não enxerga nada, enxergar um pouco, olha que bom resultado, né? E ajuda caprichosa, ela está fazendo com Visualis e eu acho que está ajudando, de repente, tá contribuindo com a cachorra dela. Só é importante também a gente falar que, assim, a pessoa, se começar um tratamento com os quânticos, não vai ser em uma semana que ela vai ver um resultado. Ah, Precisa ótimo de que tu 6 fala isso. meses, tá? Uhum. Assim, a partir de 4 meses de tratamento é que a gente vai começar a ver algum resultado. Então, são no mínimo 6 meses de tratamento para a gente obter uma resposta. Então, assim, não adianta a pessoa achar que, não, tá, mas olha, faz 2 semanas que eu tô dando e não vi nada. Mas não vai ver nada, é muito cedo ainda. Até que todas as células se regenerem, todas as células absorvam aquela informação, as células possam ser trocadas por células novas com informação saudável, isso demora, isso leva tempo, né? Então, é importante que a gente diga isso também, porque às vezes a pessoa Isso. quer, como o animal já faz tempo que está com aquele problema, e aí A pessoa... aparece e quer resultado para ontem, Uhum. né? E as coisas não são assim. E essa é a diferença dos quânticos, assim, para nós também, que, como eu tento explicar sempre, é justamente essa questão, porque como ele vai lá na raiz do problema, ele vai entrar com essa informação e devagarinho que as membranas celulares vão recebendo essa informação, vão distribuindo, vão de novo começar a ficar novas, digamos assim, né? E então isso tudo a gente levou um tempo para que aquilo saísse da modulação, saísse do equilíbrio, se desorganizasse ali essa multiplicação celular, né? E agora vai levar um tempo também, né? Então é muito compreensível isso. Cláudia, para olho seco e articulações, pois é rebaixado. Para olho seco, pode ser também o Visualis, tá? Tudo que envolver processos nos olhos, a gente vai poder usar o Visualis, tá? Para as Pergunta, articulações, diga. ainda dos visuais. Aí as pessoas me perguntam assim, ó, tá, mas o problema é nos olhos, como é que tu vai me dar uma gotinha? Ou como é que tu tá me dando um gel? Explica aí, veterinária. É que ele tem ação sistêmica, né? É gotinha, mas não é para pingar no olho, é gotinha para ingerir, para que essas células possam se regenerar. Não quer dizer que não é só porque o problema é no olho que eu preciso usar um. Se eu usar um sistêmico, também vai Que me dá. articulação saudável. Suzana Assman, dona. Que Tá, dó. tá, Agora me ouviu? apareceu. Continua. Tá.
Eu estava falando que para as articulações a gente pode entrar com artralis, Uhum. tá? Que traz a informação das articulações saudáveis, né? Uhum. Esse eu Então, indico bastante até. Ivana, olha só, Ivana, teu cachorrinho tem problema nas articulações, vê só. Só teria que ver que tipo de problema que ele tem nas articulações. Se é uma artrose, se é uma artrite, porque isso também é diferente, né? Porque uma artrite é uma inflamação da articulação. Uma artrose é uma degeneração da inflamação. Então, dependendo do que ele tem, eu posso usar um outro floral que possa complementar o tratamento. Tá? Então, problema nas articulações, eu posso usar o artralis, mas dependendo se for uma inflamação ou se é uma degeneração, aí eu vou pensar em algo, se ele tem dor, o que mais eu posso usar, por exemplo, quando se tem dor, eu posso usar o analgésico, que é ótimo para todos os processos dolorosos. Para humano, inclusive, eu tenho maior sucesso aqui de casos com analgésico. Sou fã Então, para o cachorro do também. analgésico. Também. Então a gente pode usar também, associado, né? Depende do que exatamente tem, tá? Mas é bem tranquilo, dá para usar sim. Daí naquele mesmo esquema que eu tinha falado antes, ou em gotas ou em gel, né? Uhum. Sim, o em gel, porque aí o dono também já vai usar junto. Ele cresceu com os membros anteriores menores que os traseiros. Não, deve ser membros anteriores menores. Ele cresceu assim, então deve ser um desgaste, né, Cláudia? Porque isso pode ser uma Sim, ele tem uma degeneração, então, deformação. É. Sim, aí ele por forçar mais, ele pode ter já por uma força. degeneração, sim. Ainda mais se Sim. ele tem idade, daí tem que ver se tem idade, se não tem. Aí tudo isso a gente tem que ir dosando. Eu indiquei também para pacientes com câncer, também tenho animais que têm câncer também. Então a gente também indica os quânticos, tá? E aí, dependendo do tipo de câncer, a gente vai indicando também. O bioquântico eu tenho usado bastante também. Para esses pacientinhos com câncer, né? Com câncer, o bioquantic. Porque o bioquântico ele ajuda a Sim, neutralizar, por exemplo, se ele está fazendo um tratamento, era um paciente que ia fazer quimioterapia para ajudar ele a suportar a sim, quimio, porque né? explicando, né? O bioquantic, ele é para neutralizar toda. E quando também, assim, ó, Que pena. eu Cláudia, eu tô também gosto tentando de. mudar de lugar aqui, porque tá cortando Ah, Rô, eu não tô te ouvindo. um espaço. Agora eu tô te vendo. Ó, as gurias não estão falando nada, devem estar ouvindo, então, mas eu não te ouvi. Eu também indico o bioquântico quando eu vejo que o animal está querendo. O problema dele está muito em função da relação dele com o tutor. Ele está absorvendo demais, entendeu? Para Certo. tentar dar uma desligada, para que ele possa, porque ele está muito mal. Então, para que ele possa se desligar um pouco dessa energia do tutor e poder se restabelecer um pouquinho. Então, eu indico também nesse sentido, tá? Para Que, fazer esse. Cláudia, eu estou fazendo uma relação aqui, achei que faz muito sentido isso. Tu sabe por que que eu uso e indico o bioquantic? Justamente porque nós estamos aqui, ó, desde manhã cedo com essa carga eletromagnética, além dos computadores, esse celular pertinho de nós, as antenas, os modem, tudo.
Então, eu uso o Bioquantic assim, eu tento usar de noite, depois que eu usei, não pegar mais o celular. Como foi muito bom para mim no sentido de até melhorar o meu sono. Claro que eu tomo outros florais também para o sono, né? Mas eu sinto não, porque eu sei que o Bioquantic é para limpar esse campo, né? Então, olha Mas só, aqui daí faz muito sentido, porque o que que acontece então? Os animaizinhos de casa, eles estão pegando de nós essa carga. Que incrível, ó. Eu não tinha pensado que os animais. É óbvio, né? Mas eu, como não raciocinei. é que para ti não era óbvio antes, né? Sim, não Porque tu era não tinha óbvio. pensado nessa relação com eles, né? Sim, muito interessante. Eu vou poder dizer agora, vou ter essa prática aí porque faz muito sentido nós estamos entupidos, né? Nós Sim. estamos verdadeiramente entupidos dessa carga eletromagnética, tanto que às vezes a gente sai por aí dando faíscas quase. E ainda mais que assim, ó, por exemplo, eles nos ajudam, então eles vão absorver também, né, Ah, essa carga junto com a gente. Então, se eles estão muito mal, estão bem doentes, eles estão precisando de um apoio, né? De uma limpeza. Então, eu aproveito, e como o Bioquantic é em gel, então, obrigatoriamente, o tutor tem que se tratar também. Aproveita e limpo todo mundo. tá, então já que tu tá falando aí do tutor, uma das coisas que eu acho um dos primeiros florais, assim, que eu conheci, que eu usei para mim, que é o Consciêncios, tudo bem, agora eu vou falar do outro, que é o Neurotox. Então, o Neurotox que ajuda a gente a se livrar um pouco de um monte de lixos, né? De pensamentos tóxicos, de tudo. Então, para o animal deve ser bom também o Neurotox. Sim, mas eu não enxergo tanto neles Medo. o uso do neurotóxico. Porque, na verdade, assim, eu não vejo eles carregando tantas crenças limitantes, porque eles não têm tanto isso. Isso é mais do ser humano, sabe? Ah, tá, e tu tem razão. Só que, mas e com a questão do medo que eu pensei, dos medos, assim, das fobias dos cachorros de. Aí depende, assim. Que nem às vezes eu acho mais interessante usar um Neurovit, por exemplo. Se o animal tem de mais ansiedade, Sim, ele vai ficar mais claro, ansioso. Ele tem medo, mas ele vai tender mais para ansiedade. Então, eu acho mais interessante usar um Neurovit do que um Neurotox. certo, clareou muito para mim, porque o Neurovit ele é para os altos e baixos, para a questão do humor, para a questão É, da ansiedade mesmo, porque eu não indico muito calmales para ansiedade, porque tu sabe que sim, a ansiedade não é a mesma coisa, né? O calmales tem uma frequência é diferente do Neurovit. bem diferente, bem diferente. E para o Então, eu cão acho faz que daí sentido, seria então. mais interessante. Eu não é que não possa ser indicado, tá? Isso é uma percepção minha. Eu não Não, mas vejo tanto eles com esse problema assim de tanto lixo de crenças, sabe? sim, Porque a porque isso é da gente nossa consciência. Uhum. isso é E da como nossa ser humano. sociedade. A gente é induzido a pensar dessa forma, desde que a gente nasce, a gente vem cheio de crenças limitantes, as pessoas, né? A gente tem uma igreja que há anos, já há milênios, e tenta, né, fazer uma dominação, então por isso cria essas crenças em nós, tá? E eles não têm isso, Não tem, né? eles Eles não não têm têm esse tipo de inteligência, crença. né, desenvolvida, esse tipo de alma, né, não de consciência, Não, digamos. Alma, sim. a alma eles têm. Mas é que nesse esse tipo de coisa que eles não têm, entendeu? Porque esse tipo de crença eles não têm tanto que eles melhoram muito mais rápido do que nós, porque Uhum, eles com não certeza. limitam aquilo, Inclusive entendeu? Eles não doenças, ficam eles têm muito limitando. menos, né, porque eles não estão carregando isso para depois vir para o físico a doença, né? Cada vez mais eles têm adoecido mais e de coisas iguais a nós. Mas nessa Uhum. parte emocional, eu não vejo tanto, entende? Nessa parte mais assim, nessa questão
de crenças, eu não vejo tanto nesses casos, não. Isso eu já acho bem mais difícil de encontrar neles, né? Nem deve de ter mesmo, não tem, eles são outro, param por ali, né? Nós avançamos. Eles têm uma outra forma de viver, uma outra forma de encarar a vida, né? Se tá bem, se tá mal, pronto, acabou, não tem muito assim. Eles estão aí para nos auxiliar, eles estão aí para auxiliar o ser humano, para dar justamente essa troca, essa energia necessária, né? Essa compensação. Eles estão aí porque fazem parte desse universo dos seres elementais, né? Indispensáveis. Então, o que mais, Cláudia? Me conta aí de gato um pouco, assim, de gato, o que tu tem para falar mais, assim, de florais, de práticas? Gato também é um animal que tem uma tendência a ter muito problema renal, porque eles são animais que são, na natureza, eles são caçadores, né? Mas como eles são pequenos, eles têm muito medo de virar presa. Então, eles ainda são, mesmo os nossos gatos de casa, ainda não são tão domésticos quanto os cães, assim. Então, eles ainda têm uma tendência muito grande a ter problema renal. Então, para isso também é legal a gente trabalhar bastante essa energia dos rins neles. Também é legal de associar. Tá? Eu sempre faço uma ligação com a medicina chinesa, né? Então, sempre vejo o que eles estão precisando. Mas gatos, eles têm menos problemas, assim, digamos, locomotores, né? Que nem eu trato bastante cachorro, bastante paciente com problema locomotor pela acupuntura. Gato não tem tanto. Gato também não aceita tanto as agulhas, é mais difícil um pouquinho de aceitar ser. Eu nem imaginei, eu nem consigo imaginar tu conseguindo deter um gatinho para colocar as agulhas. Tem uns que aceitam. Esse é o meu. Mas fora isso, é aquela mesma história que a gente traz para os humanos, né? Cada caso é um caso e a gente sempre tem que avaliar bem, tá? Eu só acho importante, assim, as pessoas terem ideia de que mesmo que levem, mesmo que façam, que usem os florais, sempre é importante ter um acompanhamento de um veterinário, porque muitas vezes a pessoa não tem como saber se aquilo que ele está tendo é uma dor, se ele está tendo uma doença mais grave, se ele precisa de um outro medicamento associado, né? Se ele precisa de um outro remedinho associado, quem vai fazer isso vai ser o veterinário, tá? Então, só para deixar, né, que não vai substituir totalmente, quer dizer, muitas vezes pode sim substituir totalmente, mas eu sempre acho importante ter uma avaliação de um colega veterinário, né, para ter certeza que o animal está sendo bem acompanhado, né? Porque a gente não pode substituir, que nem eu falei que antes a gente não poderia substituir o remedinho para o coração. Ela vai continuar tomando, mas a gente entra com cardinales para dar mais apoio, para que esse coração piore, né? Então, assim a gente vai vai associando, né, a medicação. E na medida do possível, a gente vai, se for possível, a gente vai tirando, se não for possível, a gente mantém e tá tudo certo. A gente só dá os florais para que a medicação não estrague nada. Porque muitas vezes os remédios são importantes por um lado, mas eles acabam causando algum prejuízo pelo outro lado. Então, com os quânticos, a gente evita esses prejuízos, né? Sim, isso é um assunto que eu tinha pensado agora em te comentar, que eu já tive bastante aulas com a Janaíne, né? Tu sabe, a nossa prof, colega tua. Então, ela sempre enfatiza também com relação a isso, de que o floral, ele ressona ali onde é chamado, né? E caso ele tu fez uma indicação que não foi 100%, ele não vai, ele simplesmente... a célula vai eliminar. Não tem como trazer um efeito colateral. E só isso já tranquiliza muito, né?
Sim, com certeza. Com certeza. Isso dá uma certa segurança, né? Mas por isso Uhum. também a gente sempre tem que cuidar e fazer um acompanhamento.